Galerinha que acompanha o canal Old School Garage, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos a este humilde canalzinho. E voltando aqui devagarinho, depois de algum tempo sem vídeo, hein, galera? Me desculpem, mas a correria aqui tá muito grande. E então decidi aqui trazer, sem mais delongas, um vídeo, né? Nosso vídeo de maior audiência no canal foi dessa bicicletinha aqui, uma 76. E aí deu comentário, deu briga de tudo quanto é jeito. Comecei com 75, fomos para 76, aí tem gente que fala que 77, enfim. Mas neste vídeo aqui eu pretendo aqui trazer alguma coisa que é difícil, né? Sempre muito difícil trazer comparações de bicicletas. Então, como a gente está com esses dois modelos aqui que são muito aproximados aí do que sairia de fábrica ou saía de fábrica nessa época, tá? Eu decidi trazer aqui essas duas bicicletas. Perdoem pelos barulhos, tá? Ainda estamos sem microfone, mas vamos aqui nesse vídeo raiz tentar falar um pouco mais alto aqui, um pouco mais pausado, para a gente não ter problema no áudio, tá? Então vamos fazer um comparativo aqui dessas duas bicicletas, tá? 10 anos aqui as separam, tá? Então vamos colocar aqui como essa aqui é uma bicicleta 87, tá? Uma versão saiu muitas, assim, é uma bicicleta muito bonita. Eu gosto muito desse modelo de bicicleta que saiu. Pós 85 veio com aquele, aquele cobre corrente duplo ali, né? Ficou muito bonita. 83, 84 que saiu aquele meio cobre corrente, bacana. Aí depois veio esse tipo de cobre corrente aqui que basicamente perdurou até o final das montagens, né? Não mudou muita coisa. Mas eu vou falar um pouquinho da comparação das duas, né? Ali 87, pintura original, a maioria das peças estão dentro do padrão do que era, tá? Mas o que eu quero comparar aqui, os mínimos detalhes, eu acho que ela vai servir muito bem. E é uma bicicleta muito bonita, uma cor muito bacana. Essa daqui também tá 95, 96% original, como eu já disse nos outros vídeos, não mudou nada, tá? Ela falta algumas coisinhas para gabaritar, mas para comparativo aqui vai ser muito bom, muito interessante, tá? Então, como eu disse, 76, 87. Vamos firmar o golpe em 10 anos de diferença. O que mudou e o que não mudou. O que a Monarch fez que ficou bacana, o que deixou de se fazer, deixa no comentário. Já aproveita, deixa o joinha, né? Deixa aí sua sugestão. Mas o que eu, na minha humilde visão, o que mudou, né? O que piorou, o que melhorou, vou falar um pouquinho das diferenças que eu consigo enxergar aqui nessas bicicletas em 10 anos de Monarch, tá? O que mudou aí? Bom, vamos começar aqui pelo guidão, né? Acho que são duas partes aqui que estão originais em ambas, tá? Aqui o punho está original, o protetor de manete está original. Aqui só o punho que não é original, mas o modelo é esse, tá? Desculpa, eu tô com uma pigarra aqui tô longe de água, então não vai dar. A altura é a mesma basicamente, tá, pessoal? A mesa, o que mudou, que essa aqui até tem um timbrezinho, mas o formato é o mesmo, o formato de caixa é o mesmo, tá? O guarda-pó também. Aqui essa daqui não tem, mas não me parece ser uma mesa não Monarch, tá? Mas enfim, mas as Monarchs desse ano aqui, se tiver o timbre, né? Essa aqui, por exemplo, foi substituída, é o timbre M Monarch, tá? Esse timbre aqui. Mas basicamente é a mesma mesa, tá? Caixa de direção a mesma, inclusive essa aqui tá mais bonita, inclusive, né? Mais polida. Então assim, questão de freio aqui, freios, mesinha e guidão, basicamente mudou o formato do punho e o formato do protetor de manete, né? Esse aqui eu acredito que até foram colocados aqui, eu não, mas enfim, ele seria algo mais simples mesmo. Basicamente aí não muda muito. Vamos falar da frente primeiro, né? Acho que fica bacana a gente falar da frente como um todo aqui, a gente já está em cima da bucha. Aí aqui vem depois a gente fala de diferença de quadro, tá? Mas aqui na frente, o garfo, o que mudou? Na minha opinião, o garfo das cachimbadas aí dos anos 70 são muito mais ornamentados, muito mais bonitos, né? Eu acho, né? Tem gente que vai preferir, mas eu gosto muito desse acabamento. Deixa nos comentários aí. Mas o garfo aqui é o mesmo, tá? Aparentemente aqui não mudou muita coisa não, tá? Espessura, tamanho, curvatura. Então dá pra ver até no vídeo aí, dá pra ver essa
semelhança. Cubo dianteiro também, algumas, aí eu não vou, talvez os mais experientes aí possam deixar os comentários. Algumas bicicletas dessa série, eu não sei especificar qual ano, elas saíram com 32 furos na frente, mas aqui ambas estão com 36, tá? O carretelzinho 36, né? E lá 36, tá? Então é o cubinho carretel. Alguns modelos saem com 32 furos. Aqui então, estamos com as duas em 36 furos. Se tiver alguma diferença é só nesse sentido, tá? Questão aqui, inclusive aquele suporte do paralama, aquela haste ali é original. Aqui eu substituí, tá? Tava muito ruim, tava muito torta, muito amassada, enfim, resolvi fazer. E paralama caixão, né? Aqui é paralama caixão, que ele é bem mais acabado, né? O paralama caixão, acho que é sem dúvida muito mais bonito, ele abraça muito mais o pneu. Porém aquele lá, que saiu ali na linha 80, né? Tá vendo? Lá em Monarita começou a sair a partir de 78, né? 77, 78. E eu não acho feio, mas eu ainda prefiro o caixão, né? Tem o original tem essas dobrinhas aqui diferenciadas. E lá pararam, na linha 80, pararam com a questão do refletor, né? Refletorzinho dá uma diferença, eu gosto, eu acho bacana. Freio, aqui não tá mais original, mas a única coisa que muda daquele ali, que tá com o timbre coroinha, é basicamente o timbre, tá? A caneta é a mesma, as canetas, né? São basicamente a mesma. E o freio, aqui não é original, lá é original, mas aqui seria aquele freio, aquele formato, aquele tamanho, com aquela caneta, com o M Monarch. Esse timbre M Monarch, que é correspondente ao ano, né, pessoal? Então, de frente que é basicamente isso, né? Os suportes são os mesmos, tá? O mesmo modelo de suporte. O Monarch, ele é redondinho, essa parte aqui, ó. Então ele não tem, geralmente os paralelos tem mais uma regulagem aqui, mais um furo, né? O Monarch não tem essa janelinha arredondada aqui. Essa é a grande diferença, lá também é original. Beleza? Vamos lá. Já que falamos de roda dianteira, vamos falar de roda traseira, né? Aqui continua a mesma coisa, 26, aro 26, cubo naquele modelo ali. O que vai mudar aqui, embora, senhores, aqui tem um cubo com o timbre coroinha, tá? Eu acredito que aqui já poderia ter a roda timbrada Monarch, tá? Eu acredito que colocaram uma roda mais antiga aqui, o cubo, ou pelo menos, né? Mas a Monarch tinha muito disso, de reaproveitamento de peças, né? Não sei se nesse ano eles já teriam lá um cubo com esse timbre, ou timbraram errado e montaram, ou se foi substituída, mas seria esse cubo aqui também é coroinha, tá? Aqui tá. Deixa eu ver. Vamos fazer com uma mão só. Mas aqui, ó, tá lá, o timbre coroinha. Mas eu acredito que aqui nessa 87 os cubos são os mesmos, mesma dimensão, mesmo tamanho, com o timbre M Monarch, tá? Então não mudaria nada, questão só do pneu, né? Aqui ainda usava o manga super, né? Manga turbo, melhor dizendo. E lá, acredito eu que também. Então ambos estão ainda com o manga turbo, tá? Os pneus, pelo menos no padrão bem aproximado do que era de época, né? Vamos falar também aqui, já entrando em quadro, vamos falar de garupeira, né? Sem dúvida, né, pessoal? Acho que é bem pacífico aí. Eu sou bem suspeito a dizer, mas eu gosto muito mais da garupeira dos anos 70, tá? De 72, que foi a garupeira integrada, né? Vamos falar aqui da primeira barra circular. Ela veio com a garupeira que ela vinha um pouquinho mais baixo aqui, vinha direto aqui nesse tubo, né? 73 já sai com essa garupeira aqui, né? Um pouquinho, salvo engano, para frente. Depois veio aproximando, depois passou para trás e depois foi para aquele padrão ali, sem refletor. A alça muda em vários aspectos, tá? Conforme o ano, mas eu gosto muito dessa garupeira com o refletor, que lá não tem. Banco, base do banco é o mesmo, né? Mesma coisa aqui, só muda o timbre. Aqui nós temos a base do banco com timbre coroinha, acho que não vai dar para ver no vídeo, mas lá nós temos a base do banco com timbre M Monarch. O banco é todo preto lá,
tá? Com o mesmo silk aqui traseiro, né? Aqui já o vaquinho não tá no padrão, esse aqui, essa lata não tá no padrão dessa aqui original, ela tem um tom aqui um pouco mais diferente, mas dá para vocês verem a diferença. 87 já tem o banco todo preto, né? Alguns modelos desse ano, não a asa branca, saíram com bancos e bunhas diferentes nas colorações, mas sobretudo a maioria aí preto, tá? Não sei se o pessoal substituiu, mas o que eu vi de encarte é preto. Aquela luva lá, aquele punho lá tem um refletorzinho igual das monaretas, né? E aqui é a diferença que eu não falei, né? Tô notando aqui agora. Vamos para cobre corrente. Cobre corrente aqui é o chamado avião, que a gente fala, né? Eu acho que esse aqui, lógico, tá sem os adesivos que descastaram, né? O silk. O dono dessa bicicleta, que eu falei em outros vídeos, eu acho que era um cara gostava muito de limpeza, e ele lavava e esfregava alguma bucha aqui. Ele foi esfregando bucha até sumir muito dos adesivos, dos decalques originais. Mas a gente tem alguns resquícios, não sei se vai aparecer no vídeo ali, resquícios dos silks antigos, um paralama e tal. Então, de tanto lavar, acho que a pessoa tirou. Falando aqui também, coroa, né? Coroa mudou bastante. Lá, quando eles fizeram aquele suporte lá, ele precisou, né? Quando ele veio para baixo, que ele precisou de um suporte embaixo. Então, notem que lá perto do pé de vela ali, ó, tem um suporte que segura ali a parte de baixo do cobre corrente para ele não ficar batendo, né? O pé de vela ali, né? O Z seria o canelinha também. Ali não tá original, aqui está. Seria um canelinha desse com os pedais desse daqui, desse modelo aqui também, tá? Ali já não estão originais. O freio é a mesma questão da frente, do dianteiro. E coroa ali seria menor, estilo essa aqui. Se eu não me engano, 23 dentes, alguma coisa nesse sentido, tá? Cachimbo do quadro, já indo pro quadro, mudou muito, né? Então o cachimbo ficou menor aqui, a numeração dela tá aqui, e lá a numeração também está naquele cachimbo lá, tá? Mas mudou, vocês podem ver aqui, ó, nessa comparação dá pra ver certinho aqui a altura, que ficou bem diferente, tá? Lá ficou menor. Que mais? Bom, quadro basicamente o mesmo, tá, pessoal? Se a gente pega essa parte principal aqui do top tubo aqui, né? Tubo superior, curvatura, cachimbos. Então a gente pode comparar daqui, dá pra ver certinho. Tudo bem parecido. O suporte, cobre corrente aqui bem no mesmo lugar, né? Na posição. A caixa central, tudo mesmo padrão ali. Inclusive aqui, ó, o suporte da garupeira, mesmo padrãozinho, mesma curvatura de traseira aqui, ó. Então, assim, questão de quadro, né? Ela não mudou muita coisa, nem de cachimbos, né? E aí, no quadro, né, muda, lógico, os silks. Ali já era, se eu não me engano, adesivo. Me corrijam se eu estiver errado, tá? Muito embora, me parece que o cara deu uma retocada de verde em cima de alguma coisa aqui, ó. Não dá pra ter certeza, mas enfim, né? Vamos colocar aí que as duas eram silk, ou decalque, que a gente falava, né? A diferença aqui de quadro, a última, falta comentar, é o timbre, né? O logo aqui da frente, Monarch ainda era o coroinha, né, rebitado. Pode ver que isso aqui nunca saiu daqui, ó. Rebite originalzinho, tá? Nunca saiu daqui. E aqui já passou para ser o silk, né? O adesivo, aqui tá parecendo um adesivinho. Mas enfim, já era uns adesivos, né? Bom, pessoal, acho que um vídeo diferente, tá ficando meio longo, 14 minutos já, os vídeos mais compridos do canal, mas para falar de duas bicicletas eu acho que é válido, né? São bicicletas que lado a lado é mais difícil de ver, lógico que você vai encontrar vídeo aí delas separadas, mas é sempre bom a gente saber quais as diferenças, né, de uma bicicleta para outra, já que eu trago a diferença da 77, 76, 77, da 87, então 10 anos o que mudou. Paralama traseiro também, claro, lógico. O refletor, quando eu falei dele, não falei nesse detalhe. O refletor daqui, no caso da 87, ele passa aqui para baixo. Então há um refletorzinho, aquele duplo, né, um vermelhinho. Eu até tenho ele, tem que colocar aqui. É um duplinho assim, ó, preto, né? Lógico, bem mais simples. Então, concluindo, resumindo, né, finalizando o vídeo aqui para vocês,
A Monarch ela veio com todos os modelos, né? Isso aconteceu na Caloi também, mas em menos, são duas histórias diferentes, né? A Monarch estava em crise, então a partir dos anos, final dos anos 90, os anos 80, foi piorando cada vez mais. Ah, e lógico, né? Eu acho que o único detalhe que eu não falei aqui foi sobre a latinha aqui do quadro, né? Aí não tem também discussão não, acho que isso aqui é unanimemente conhecida e venerada aí por todos, né? Que são os monarqueiros. Essa daqui é muito bonita, a da 85 é muito top também, né? Mas mudou. Então assim, se a gente comparar uma com a outra questão de valores, eles reduziram custos, porque era muito mais fácil dobrar uma chapinha dessa aqui, pintar com a tinta que já estava ali, do que fazer uma chapa daquela lá e ter que cromá-la, né? Mesmo na fábrica, era algo que custava mais e certamente a Monarch, olhando para isso, falou assim, não, eu vou diminuir os custos, né? E assim ela fez. Foi diminuindo o custo, foi, vamos dizer assim, entre aspas, piorando a situação, né? Porque foi trazendo quem era acostumado com a linha 70, dos anos 70 da Monarch, viu as diferenças, mas mesmo assim continuou grande sucesso. Muitas pessoas tiveram a bicicleta, né? Essa linha 80 da barra circular, mas, né? Eu acho que ponto polêmico aqui a ombreira, né? A ombreira que também eu não estou dizendo que eu prefiro aquela lá por um modelo clássico, tá? Não estou dizendo que é mais bonita não. Essa aqui também ficou muito bacana para bicicleta. Mas então tá aí, galera. O pezinho, não falei, mas é um detalhe simples. Naquela ali tem um timbre colorinho e ele é diferente nesse sentido, né? Ele aqui é o mesmo em cima, mas o pezinho muda ali, né? Redondinho. E aqui eu coloquei um pezinho Ducor, que eu vendido na época para reposição, e ele tem aquele pezinho, né? Então as fotos de encaixe da Monarch sempre elas estão com um pezinho, tá? Eu não sei se aqui já usou Ducor nesse ano, isso aqui eu não vou me intrometer não. Os mais entendidos aí deixem nos comentários. Beleza, galera? Então um videozinho que eu creio que seja bacana, que vocês vão gostar. E voltando aí à atividade do canal, tá? Muito em breve a gente vai trazer outros vídeos aí que estamos devendo para nós, para o nosso público. Beleza? Então muito obrigado, valeu. Deixa, compartilhe, curta, mande para os amigos aí que gostam de bicicletas antigas e vamos falando e até o próximo vídeo, galerinha. Valeu!